Nunca gostei de admitir, mas sempre houve algo em mim que se sentia atraído pelo silêncio. O tipo de silêncio que não era só ausência de som, mas uma espécie de vazio denso, quase consciente. Talvez por isso eu tenha aceitado, sem pensar muito, o convite de um colega para visitar uma floresta pouco conhecida, quase apagada dos mapas. Ele dizia que ali os pássaros tinham cantos raros, perfeitos para gravações documentais. Mas, no fundo, eu só queria escapar um pouco da rotina e testar essa minha coragem que eu fingia ter. Cheguei no fim da tarde, quando a luz já estava começando a perder a cor. A floresta se estendia na minha frente como um paredão de árvores altas demais, com copas tão juntas que pareciam costuradas umas nas outras. O ar era frio, úmido, e tinha um cheiro de terra molhada que parecia prender no fundo da garganta. Cada passo afundava levemente no solo escuro, como se a própria terra não quisesse me deixar ir embora depois. Eu caminhava devagar, tentando me localizar com o mapa antigo que tinha baixado da internet, mas nada parecia bater. A trilha indicada ali simplesmente não existia. Em vez disso, encontrei um caminho estreito, quase escondido por galhos baixos, como se tivesse sido aberto há muito tempo e depois esquecido. Não parecia uma trilha de visitante comum. Parecia uma passagem que alguém tinha tentado esconder. Por algum motivo, resolvi seguir por ali. A sensação mudou logo que cruzei os primeiros metros. As árvores ficaram mais próximas umas das outras, e a luz pareceu perder força, mesmo que o sol ainda estivesse acima do horizonte. A temperatura baixou levemente, e o ar ficou mais pesado, com um cheiro estranho, como folhas antigas misturadas com ferrugem. Me deu a impressão de estar sendo observado, não de longe, mas de muito perto, como se algo estivesse entre as árvores, acompanhando o meu ritmo. Eu tentava ignorar a pressão no peito, mas ela crescia devagar, num aperto contínuo. Olhava para os lados e só via troncos escuros, inclinados em ângulos estranhos, como se estivessem tentando se aproximar. A mata parecia comprimida ali, como se não quisesse abrir espaço para ninguém. Quando finalmente encontrei um espaço mais aberto, percebi que não era uma clareira natural. O chão ali estava limpo demais, como se alguém tivesse removido as folhas recentemente. No centro, pedras pequenas formavam um círculo interrompido e coberto por musgo seco. Pareciam ter sido colocadas ali com propósito, e a disposição delas lembrava símbolos antigos que eu já tinha visto em livros de rituais folclóricos. A sensação de estar invadindo alguma coisa que não me pertencia ficou ainda mais forte. Me aproximei devagar, quase sem respirar. O ar ali parecia parado, e a luz tinha uma tonalidade levemente dourada, como se estivesse filtrada por algo invisível. Quando toquei uma das pedras com a ponta dos dedos, senti o frio intenso percorrer meu braço, mas não era o tipo de frio natural. Era uma sensação cortante, como gelo velho, misturada com algo que eu não conseguia explicar, algo que parecia pulsar claramente sobre a superfície da pedra. Foi ali que percebi uma marca no chão. Um desenho circular, muito mais antigo que as pedras, riscado diretamente no solo endurecido. Era profundo o suficiente para parecer feito com uma faca. Por um instante, tive a impressão de que o símbolo tinha um brilho mínimo, quase imperceptível, como se absorvesse o resto da luz ao redor. Meu corpo inteiro reagiu, e um arrepio subiu pela minha coluna, travando meu pescoço por alguns segundos. Eu não queria estar ali. Mesmo assim, não consegui dar um passo para trás. Algo me prendia, não fisicamente, mas pelo olhar invisível que eu sentia sobre mim. Era como se a floresta estivesse esperando minha próxima reação. E, pela primeira vez, senti claramente que eu não estava sozinho naquele lugar. Fiquei ali parado por mais tempo do que gostaria de admitir, observando o símbolo no chão como se ele estivesse prestes a se mover. A luz parecia cada vez mais fraca ao redor da clareira, e a floresta fazia uma pressão constante sobre minhas costas, como se quisesse me empurrar de volta para o caminho por onde eu tinha vindo. Respirei fundo, tentando acalmar aquela sensação que vinha crescendo no meu peito desde o momento em que entrei na trilha escondida. Decidi seguir em frente e explorar um pouco mais antes de montar acampamento. Talvez fosse só cansaço, ou sugestão, ou aquele efeito estranho que algumas florestas isoladas têm de mexer com a percepção. Pelo menos era o que eu tentava acreditar. Peguei minha mochila e me afastei do círculo, mas, conforme caminhava, a sensação de estar sendo observado não diminuía. Parecia acompanhar cada movimento,
como uma sombra sem forma grudada em minhas costas. O caminho depois da clareira era ainda mais estreito, com galhos tão baixos que rasparam levemente nos meus ombros e no topo da cabeça. A vegetação parecia viva, mas não de um jeito natural. Era como se cada folha estivesse virada na minha direção, aguardando algum sinal. A luz do entardecer mal conseguia atravessar as copas, deixando o chão num tom pálido e irregular, que dificultava a leitura do espaço. Foi quando avistei outra marca no chão. Não era um desenho, mas um rastro, pequeno, profundo, com bordas irregulares. Parecia a impressão de uma pata, mas não combinava com nenhum animal que eu conhecesse. Era estreita, comprida demais, e tinha 3 marcas principais, como dedos alongados que se enterravam no solo. Havia também arranhões em volta, como se algo tivesse pressionado o peso do corpo ali antes de avançar. A imagem mexeu comigo de um jeito que não consegui controlar. Senti minha boca secar e o ar pareceu mais pesado do que antes. Tentei me convencer de que era algum tipo de lince ou animal local que eu desconhecia, mas os dedos eram longos demais para isso. E os arranhões implicavam força, talvez até massa corporal, bem maior do que um animal de floresta deveria ter. Continuei caminhando, mas cada passo era acompanhado por aquela sensação de aproximação. Eu não ouvia nada, não via nada se movendo entre as árvores, mas era impossível ignorar a impressão constante de presença. Não era uma sensação de ameaça direta, mas de expectativa, como se algo estivesse aguardando eu cruzar algum limite invisível. Mais adiante encontrei uma árvore enorme, caída há muitos anos, agora coberta por musgo grosso e raízes retorcidas. Parecia uma escultura natural deformada pelo tempo. Parei ali por um instante, tentando decidir se montava acampamento naquele ponto ou voltava para perto da clareira. A escuridão já começava a dominar, e o ar tinha ficado frio bastante para me fazer estremecer. Eu precisava parar em algum lugar antes de perder completamente a luz. Enquanto analisava o tronco, notei algo estranho na casca à minha frente. Marcas finas, longas, cruzando a superfície como cortes horizontais, todas com distância regular entre si. Me aproximei, respirei devagar e passei o dedo por uma delas. A madeira estava afundada, como se aquelas marcas tivessem sido feitas com algo extremamente afiado. Eram cortes precisos, quase cirúrgicos, e cada um deles parecia apontar para a mesma direção, como pequenas setas esculpidas na madeira. Segui a direção indicada pelos cortes, e meu estômago se revirou quando percebi para onde apontavam. Mais adentro da floresta, para uma área onde a luz não chegava. Parecia haver uma profundidade anormal entre as árvores, como se ali houvesse um corredor formado pela vegetação. O espaço entre os troncos era perfeitamente alinhado, como se tivesse sido moldado por mãos humanas. Mas não havia nenhum sinal de intervenção recente. Tudo era velho demais, natural demais, ao mesmo tempo, completamente errado. Me aproximei daquele corredor escuro devagar, com medo de olhar, mas com um impulso estranho que me empurrava para frente. A escuridão parecia respirar. Não era o tipo de sombra comum da floresta. Era mais densa, como uma escuridão que absorvia a pouca luz ao redor. Senti minha garganta fechar e precisei respirar fundo várias vezes para não perder o controle. Quando finalmente dei um passo à frente, algo mudou. O ar ficou pesado de um jeito imediato, quase sufocante. Um cheiro estranho se espalhou. Uma mistura de terra antiga com cinzas e algo levemente doce, que eu não conseguia identificar. Era um odor que parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. E foi ali, parado diante daquele caminho escuro, que percebi outra marca no solo. Dessa vez não era uma pata, mas um símbolo. Similar ao da clareira, mas mais profundo, mais recente e muito mais detalhado. Linhas finas se cruzavam em círculos concêntricos, como se alguém tivesse passado muito tempo gravando aquilo com extremo cuidado. O símbolo parecia pulsar levemente, não com luz, mas com presença. Uma vibração quase imperceptível que subia pelo ar. Meu corpo inteiro travou. Era impossível negar. Alguém, ou alguma coisa, estava usando aquele caminho. E estava deixando sinais para que eu seguisse. A pergunta que me invadiu foi inevitável. Quem seria capaz de entrar tão fundo nessa floresta para criar algo assim? E por quê?
A sensação de estar sendo observado se intensificou tanto que tive a impressão de que algo estava praticamente ao meu lado, apenas fora do meu campo de visão. Minha respiração acelerou. Minha pele parecia fina, exposta demais. E, pela primeira vez, senti que, se eu desse mais um passo naquela direção, algo muito antigo e muito consciente seria despertado. Fiquei parado diante daquele símbolo recente, como se meus pés tivessem enraizado no chão. O ar ao meu redor parecia vibrar em ondas tensas, silenciosas, que subiam pela minha pele e se acumulavam no meu peito. A escuridão dentro daquele corredor formado pelas árvores parecia mais viva do que o resto da floresta. Era como se ali existisse um território que não aceitava dúvidas ou hesitações. Eu deveria ter recuado. Tudo no meu corpo pedia isso. Mas havia algo na forma daquele símbolo, na precisão das linhas, que quase me puxava para frente. Era como se uma voz silenciosa, firme e antiga me chamasse pelo nome sem emitir som algum. Um convite que não era feito com palavras, mas com presença. Decidi entrar. Assim que ultrapassei a primeira fileira de troncos, a temperatura caiu de forma abrupta. O ar ficou denso, pesado, com cheiro de terra revolvida e madeira queimada. O piso da trilha se tornou mais firme, como se alguém tivesse removido camadas de folhas recentemente, revelando o solo antigo e endurecido por baixo. Era um caminho mantido, não pela natureza, mas por mãos, ou algo parecido com mãos muito dedicadas. A cada passo, a floresta ao redor parecia ficar mais estreita. Os troncos se aproximavam como colunas gigantes, e os galhos acima se costuravam num teto opaco, apagando quase todo o resto da luz. Só conseguia ver alguns metros à minha frente, iluminados pela claridade fraca que ainda escapava do entardecer distante. Foi aí que notei outra marca. Desta vez, não era no chão, nem numa árvore, mas em uma pedra grande ao lado do caminho. A pedra tinha sido polida em algumas áreas, como se mãos humanas tivessem esfregado a superfície até alisar. Sobre ela, linhas profundas formavam um símbolo diferente dos anteriores. Era mais retorcido, mais agressivo, como se representasse movimento. As curvas se cruzavam como órgãos distorcidos, e havia pequenas incisões que pareciam representar olhos, muitos deles, encarando em direções diferentes. Não era uma marca de orientação. Era uma advertência. Senti o corpo inteiro recuar por dentro. Uma sensação de repulsa misturada com curiosidade mórbida, como se eu estivesse olhando para algo proibido, mas impossível de ignorar. Os olhos esculpidos transmitiam um tipo de consciência silenciosa. Tive a impressão de que, se eu ficasse ali tempo demais, eles realmente se moveriam. Continuei caminhando. O corredor começou a se abrir levemente, revelando outro espaço improvisado no coração da floresta. Não era uma clareira, mas uma abertura torta, onde as árvores cresciam inclinadas, como se tivessem sido forçadas para os lados por alguma força invisível. O chão estava completamente limpo, sem folhas, sem galhos, sem sinais de vento. O silêncio ali era absoluto. Aquele tipo de silêncio que dá a sensação de que o mundo prendeu a respiração. E no centro, havia algo. Uma estrutura rudimentar feita de galhos compridos amarrados com cipós retorcidos. Parecia um tipo de altar, mas sem ornamentos humanos. Era tosco, orgânico, irregular, como se tivesse sido montado com pressa e ao mesmo tempo com precisão ritualística. Na superfície, marcas profundas se entrelaçavam, formando desenhos que lembravam costelas, colunas, garras. Tudo convergia para um ponto central, onde havia um espaço circular escurecido, como se algo tivesse sido colocado ali muitas vezes. E havia mais. No chão ao redor do altar, percebi pegadas. As mesmas pegadas estranhas que eu tinha visto antes. Profundas, longas, com 3 dedos. Algumas estavam sobrepostas, sugerindo movimento frequente. Outras pareciam recentes, como se a criatura tivesse passado ali pouco antes de eu chegar. A pressão no meu peito ficou insuportável. Meu pulso acelerou a ponto de eu sentir a própria vibração nos dedos. O ar parecia mais espesso, exigindo esforço para entrar nos pulmões. A floresta inteira parecia olhar para mim. Então ouvi. Não um som alto, não um ruído direto. Foi algo mais sutil, mais íntimo. Uma mudança no silêncio. Uma percepção clara de que algo se movia atrás de mim. Não me virei imediatamente. Fiquei parado,
respirando devagar, tentando não demonstrar o pânico que tomava conta de mim. Era a sensação nítida de estar sendo observado de muito perto. A nuca formigava, como se uma presença estivesse a poucos centímetros, estudando cada respiração minha. Quando finalmente encontrei coragem para olhar, virei apenas a cabeça, devagar, na direção da trilha por onde eu tinha vindo. Entre dois troncos havia uma forma, alta, muito mais alta que um humano, estreita, quase alongada demais para fazer sentido. Contornos escuros que pareciam se misturar com a sombra das árvores, como se o corpo fosse feito não de carne, mas de escuridão condensada. Não consegui ver o rosto, não totalmente, mas vi olhos, 3 deles, alinhados verticalmente, brilhando de forma suave, como se refletissem uma luz que não existia ali. As pupilas eram longas, rasgadas, quase reptilianas, e se ajustaram levemente quando cruzaram meu olhar. Foi naquele instante que eu soube, com absoluta clareza, que aquela criatura era a autora das marcas, dos símbolos e do caminho, e que ela estava esperando algo de mim. Fiquei paralisado diante daqueles olhos. Era como encarar o interior de uma caverna viva, profunda demais para pertencer ao mundo natural. Eles não piscavam, não tremulavam, apenas me observavam, avaliando cada mínimo movimento do meu corpo. Senti-o arrariar, como se a floresta tivesse prendido o fôlego junto comigo, aguardando minha reação. A criatura não avançou, não recuou, apenas permaneceu ali, imóvel, como uma estátua feita de sombra condensada. Mas a presença dela era tão intensa que parecia preencher o espaço entre nós, pressionando meu peito, dificultando minha respiração. A impressão era de que, se eu desse um passo errado, ela atravessaria a distância num instante. Meu instinto gritava para eu correr, mas outro impulso, algo mais profundo, mais irracional, me empurrava para continuar observando, como se eu estivesse diante de um conhecimento proibido, mas impossível de abandonar. Sem desviar os olhos, fui recuando devagar em direção ao altar de galhos. O chão firme vibrava sob meus pés, não com som, mas com uma sensação tátil, como se o solo estivesse respirando. A cada passo, meu corpo tremeu mais. A criatura me acompanhava apenas com o movimento dos olhos, sem mover o corpo, como se não precisasse se aproximar para sentir meu medo. Quando encostei na estrutura do altar, senti o toque áspero dos galhos. Eram frios, rígidos, e pareciam pulsar levemente junto com meu próprio ritmo cardíaco. A proximidade me fez perceber algo que não tinha notado antes. Havia pequenos fragmentos de ossos presos entre os cipós, como se tivessem sido usados para reforçar a estrutura. Eram brancos, lisos, fragmentados, e pareciam antigos demais para serem recentes, mas não deteriorados o suficiente para terem ficado ali por séculos. Meu estômago revirou. A garganta fechou. E, mesmo assim, não consegui me afastar. Foi quando percebi o segundo detalhe que me fez gelar por dentro. A trilha atrás da criatura estava completamente diferente. O corredor de árvores que eu tinha percorrido parecia muito mais estreito, como se tivesse se contraído enquanto eu caminhava. As árvores pareciam inclinadas para dentro, formando uma espécie de funil orgânico que não existia antes. A floresta estava mudando, ou sempre foi assim, e só agora eu estava enxergando com clareza. A criatura então deu seu primeiro movimento. Não foi um passo, foi uma inclinação. Seu corpo longo e estreito se curvou levemente para frente, como um animal prestes a farejar o ar. O movimento foi silencioso, mas cheio de intenção. Os 3 olhos se estreitaram, analisando-me com mais profundidade. Tive a sensação nítida de que ela estava tentando identificar algo em mim, não apenas minha presença física, mas algo interno. Um pensamento surgiu na minha mente, sem lógica, mas impossível de ignorar. Ela estava me comparando a alguém. Ou a algo. O ar ficou mais frio, muito mais frio, tão gelado que senti meu rosto formigar. A criatura inclinou-se mais, os olhos agora fixos no símbolo recente cravado no chão, bem diante dela. Percebi então que ela não apenas conhecia aquele símbolo, ela o reconhecia. Era parte do território dela. E quando seus olhos voltaram para mim, entendi que eu estava onde não deveria estar. Uma vibração profunda subiu pelo solo, tão baixa que parecia acontecer dentro dos meus ossos.
A criatura ergueu levemente o que parecia ser a cabeça, embora seu formato fosse irregular demais para ter certeza. A sombra que compunha o corpo dela ondulou, como se estivesse reagindo ao ritual incompleto que cercava o altar. E então algo mudou no ar. Uma mudança súbita, quase imperceptível, mas devastadora. O altar atrás de mim começou a emitir um calor suave. Era estranho, porque os galhos eram secos e antigos, mas deles emanava uma energia morna, como se uma brasa adormecida tivesse sido reacendida. Me virei lentamente, temendo o que veria. O centro circular do altar, aquele espaço escurecido onde aparentemente algo era colocado, estava diferente. A superfície parecia mais profunda, como um poço raso, prestes a se abrir. Pequenas rachaduras se espalhavam para fora, conectando-se aos símbolos entalhados. Os desenhos pareciam se alinhar entre si, formando um padrão único que eu não tinha percebido antes. E foi ali, encarando aquele altar que parecia despertar, que uma verdade incômoda caiu sobre mim. O ritual ainda não tinha sido concluído. Algo tinha sido interrompido no passado. E agora, de alguma forma, minha presença estava completando o que faltava. A criatura deu outro movimento. Um passo curto, lento, preciso. A distância entre nós diminuiu. O pânico subiu por toda a minha coluna como um impacto quente. Minhas mãos tremiam tanto que precisei encostá-las nos galhos para me manter firme. A criatura aproximava-se com uma calma que me arrepiava. A sombra que formava seu corpo parecia ganhar densidade, como se estivesse se materializando. O cheiro no ar mudou de novo. Terra antiga, cinzas e algo metálico, quase como sangue seco, mas sem violar nada explícito. Quando ela chegou perto o suficiente, consegui ver detalhes que antes estavam escondidos pela escuridão. A pele, se aquilo podia ser chamado de pele, era irregular, com texturas que lembravam madeira queimada e rocha vulcânica. Algumas áreas eram tão escuras que pareciam absorver a luz. Outras tinham pequenas fendas vermelhas, como rachaduras vivas que pulsavam de forma suave, acompanhando uma respiração silenciosa. Os 3 olhos eram ainda mais perturbadores de perto. Cada um deles parecia ter profundidade própria, como se dentro houvesse movimento lento, quase líquido. As pupilas rasgadas se ajustavam constantemente, analisando tudo ao redor. Quando focaram em mim, tive a sensação de estar sendo desnudado por dentro. A criatura então ergueu o que parecia ser seu braço. Era longo, estreito, composto por segmentos irregulares, quase como raízes retorcidas. A mão tinha 3 dedos também longos, terminando em pontas afiadas, mas não como garras comuns. Eram mais finas, quase translúcidas, lembrando cristais escuros. Ela não levantou a mão para me atacar. Pelo contrário, ela apontou para o altar. E naquele gesto lento, preciso e carregado de significado, entendi o motivo de toda aquela preparação. Ela queria algo de mim, algo muito específico, algo que completaria o ritual. E quando percebi o que seria, o medo finalmente me desmontou por dentro. A criatura manteve o braço estendido, apontando para o altar como se nada no mundo tivesse mais importância do que aquele gesto. Aqueles dedos longos e cristalinos permaneceram imóveis, mas transmitiam uma intenção tão intensa que meu corpo inteiro pareceu encolher, como se estivesse diante de algo inevitável. Meu primeiro impulso foi negar, balançar a cabeça, recuar, tentar dizer que eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas, quando tentei dar um passo atrás, meu corpo não obedeceu. A sensação de estar sendo puxado por dentro, como se algo enrolasse meu estômago e minhas costelas, me obrigou a permanecer onde eu estava. A criatura não se aproximou mais. Não fez nenhum som. Ela simplesmente me observava, como se esperasse eu entender por conta própria. A energia quente que emanava do altar aumentou. O centro circular escurecido agora parecia mais fundo, como se fosse uma abertura real, mas sem que houvesse qualquer buraco físico. Era como se o espaço ali estivesse se dobrando, afundando sobre si mesmo. Os símbolos entalhados ao redor pulsavam em um ritmo lento, sincronizado com minha própria respiração. E quanto mais eu olhava, mais nítida ficava a sensação de que aquele espaço estava reagindo a mim especificamente. Me aproximei devagar, tomado por uma mistura de pavor e atração. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se a floresta inteira tentasse me segurar, enquanto uma força oposta me empurrava para frente.
A criatura não se moveu, mas senti seus olhos me acompanhando, analisando cada centímetro do meu avanço. Quando fiquei diante do altar, percebi detalhes que antes tinham passado despercebidos. Dentro da abertura escura havia marcas circulares, como camadas internas, cada uma com símbolos diferentes. Os desenhos pareciam representar movimentos, trajetórias, padrões que eu não conseguia decifrar, mas que davam a impressão de um mecanismo vivo, esperando uma peça final. E então eu entendi. Não porque alguém tivesse me explicado, mas porque algo dentro de mim reconheceu o ritual. Eu não era a vítima. Eu era o substituto. Aquele altar não estava incompleto porque faltava um sacrifício recente. Ele estava incompleto porque a criatura que mantinha o caminho vivo precisava de alguém que aceitasse o ponto final do ritual. Alguém que atravessasse a trilha voluntariamente. Alguém que chegasse até ali guiado pelos símbolos, pela curiosidade, pelo medo. Alguém que estivesse disposto a olhar para o desconhecido e não fugir imediatamente. E esse alguém, infelizmente, era eu. Uma lembrança antiga emergiu na minha mente. Não era uma memória direta, mas uma sensação vagamente familiar. Eu já tinha visto símbolos parecidos quando criança, em um livro antigo que meu avô guardava em um baú. Ele dizia que eram marcas usadas por povos que acreditavam que florestas eram seres vivos, conscientes e famintas, que certos caminhos eram portais mantidos por entidades antigas, que algumas criaturas não desejavam sangue, mas continuidade, guardiões que precisavam de alguém para manter o ciclo. E agora, diante daquele altar, percebi o motivo real de todas as marcas no solo, dos símbolos na pedra, das pegadas recentes. Não era uma trilha abandonada. Era um domínio. E eu estava prestes a me tornar parte dele. Meu corpo começou a tremer. A vontade de correr explodiu dentro do meu peito, mas meus músculos se recusavam a responder. Minha mão direita se ergueu devagar, não por decisão própria, mas como se estivesse sendo guiado por um instinto que não me pertencia. Minha palma pairou acima da abertura circular do altar. Um calor intenso subiu pelo meu braço, como se o espaço dentro daquele círculo reconhecesse minha presença. A criatura, pela primeira vez desde que a vi, inclinou levemente a cabeça. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ela me observava não mais com frieza, mas com algo parecido com aprovação. Era como se estivesse testemunhando o retorno de um ritual que esperou por muito tempo. Quando minha mão finalmente tocou o centro do altar, algo aconteceu. Uma onda de calor viajou pelo meu corpo, rápida e profunda, tirando o ar dos meus pulmões. Os símbolos no altar se alinharam ao toque, conectando-se de uma forma que parecia impossível. A superfície escurecida brilhou por dentro, como se uma luz fosse acesa em camadas profundas, revelando movimentos lentos, circulares, como espirais vivas. O chão ao redor vibrou de maneira quase imperceptível, mas suficiente para eu sentir nos ossos. As árvores próximas pareceram endireitar-se levemente, como se algo antigo e cansado estivesse despertando para observar. A criatura deu um passo atrás, não por medo, mas como quem oferece espaço para algo maior. E então eu senti. Uma presença passou por dentro de mim, calma e firme, como uma mão que percorre uma página antiga. Era diferente da criatura. Era maior. Não tinha forma, não tinha rosto, não tinha olhos. Era apenas consciência. Uma que parecia extremamente familiar com aquela floresta, com aquele altar, com aquele caminho. A sensação não era de agressão, mas de aceitação. Como se eu tivesse sido escolhido não por acaso, mas porque sempre pertencia àquele lugar, mesmo sem saber. Meus dedos formigaram. Minha visão escureceu nas bordas. A sensação de peso e pânico desapareceu, substituída por algo que eu não esperava, uma estranha calma. Era como se meu corpo estivesse sendo esvaziado de medo, como se eu estivesse me dissolvendo no espaço ao redor. A última coisa que vi antes de perder qualquer noção de forma foi a criatura se afastando e desaparecendo entre as árvores, agora desfeita na sombra como se nunca tivesse existido. E então tudo ficou quieto. Quando abri os olhos, se é que eu ainda possuía olhos, percebi que não estava mais de pé, não estava mais respirando, não estava mais preso ao meu corpo. Eu era a floresta, ou, pelo menos, parte dela, parte do caminho, parte do ritual. E os símbolos que eu havia seguido agora estavam dentro de mim, como raízes recém-criadas. Percebi então que esta trilha nunca desapareceria.
porque agora tinha um novo guardião. E qualquer um que entrasse nela, um dia, acabaria encontrando os meus olhos, se é que eu ainda posso chamar assim aquilo que sobrou de mim. Eu lembro de como o dia começou leve, sem nenhuma sombra de preocupação. Eu e minha esposa sempre gostamos de trilhas, e a da Serra Fria parecia perfeita para fugir um pouco da rotina. O ar da montanha era frio, limpo, com aquele cheiro de terra úmida que sempre me deixava mais alerta. A cada passo, o solo rangia sob nossas botas e a vegetação alta roçava nossas pernas. A luz atravessava a copa das árvores em feixes finos, formando desenhos que se moviam conforme o vento balançava os galhos lá no alto. No começo da tarde, quando já estávamos bem longe da entrada oficial da trilha, percebi que o caminho estava ficando mais estreito. As árvores se aproximavam uma das outras como se quisessem fechar o trajeto atrás de nós. A vegetação parecia mais densa, mais hostil, como se estivéssemos cruzando um limite invisível. Ainda assim, continuamos andando, puxados pela curiosidade de descobrir o mirante que, segundo alguns relatos, oferecia uma vista incrível. Foi por causa dessa curiosidade que erramos. Uma bifurcação mal marcada, uma confiança exagerada no nosso senso de direção e, quando percebemos, já estávamos a metros de um caminho que não reconhecíamos. O sol começou a descer mais rápido do que eu esperava, tingindo a floresta com tons alaranjados que logo foram engolidos pelo azul escuro do fim de tarde. Minha esposa tentou manter a calma, mas eu já notava certa tensão na forma como ela respirava. O silêncio ao redor era denso, quase sólido, o tipo de silêncio que não combina com uma floresta viva. Parecia que os pássaros e insetos tinham decidido nos abandonar ali. O ar ficou mais frio, e cada sopro de vento que passava entre as árvores fazia as sombras se moverem de um jeito estranho, como se estivessem observando a gente. Apertei o passo, tentando encontrar algum sinal, um pedaço de fita amarrado em um galho, qualquer coisa que dissesse que estávamos no caminho certo. Nada, nenhum rastro humano. Apenas árvores muito altas, troncos retorcidos e raízes saltando do solo como veias grossas. Depois de algum tempo, minha esposa segurou minha mão. O gesto me trouxe certo conforto, mas havia algo diferente no toque. Parecia mais frio do que deveria, mais rígido. A pele dela sempre foi quente, mesmo quando estávamos em lugares frios. Naquele momento, era como segurar algo que apenas imitava a temperatura humana. Quando olhei para ela, a expressão estava normal, mas os olhos, havia algo que eu não sabia explicar. Um brilho estranho, como se refletissem mais luz do que recebiam. Não era forte o bastante para me assustar de imediato, mas era suficiente para acionar aquele instinto primitivo que pede para você recuar. Ainda assim, tentei não pensar demais. A floresta estava escurecendo, e eu não podia me dar ao luxo de perder a calma. Continuamos andando lado a lado, mas conforme a luz sumia e a trilha se tornava apenas uma sombra irregular no chão, uma sensação incômoda começou a crescer dentro de mim. O jeito que ela respirava parecia mecânico, como se estivesse tentando copiar um ritmo que não dominava completamente. A primeira vez que ouvi a voz dela depois que escureceu, eu soube que algo estava errado. Era a mesma voz, o mesmo timbre suave, mas não havia emoção alguma. As palavras saíam corretas, mas ocas, como se tivessem sido produzidas por alguém que apenas decorou o formato delas. A noite caiu por completo, e eu percebi, mesmo sem admitir em voz alta, que não sabia mais com quem estava caminhando ao meu lado. A falta de luz transformou a trilha em um corredor de sombras. Eu dependia quase totalmente do brilho fraco da lanterna presa à minha mochila, mas mesmo assim a luz parecia não alcançar longe o suficiente. A escuridão parecia engolir o brilho antes que ele tocasse verdadeiramente o ambiente. Minha esposa caminhava ao meu lado, e a presença dela deveria me trazer segurança, porém cada passo aumentava uma sensação desconfortável dentro de mim, como se algo estivesse desalinhado com a realidade. Tentei puxar assunto, esperando ouvir alguma reação familiar, alguma emoção verdadeira que me lembrasse quem ela era. Perguntei se estava tudo bem, se estava cansada, se queria parar um pouco. Ela respondia, mas cada resposta parecia calculada, como se estivesse selecionando palavras de um catálogo limitado. Nenhuma pausa natural, nenhuma hesitação humana, apenas frases limpas demais, perfeitas demais, vazias demais.
A cada vez que ela falava, um arrepio subia pela minha coluna, e não era pelo frio. Era como se a voz dela tivesse pequenas falhas, pequenos ecos internos, quase imperceptíveis, mas suficientes para meu instinto gritar que aquilo não era normal. Quando ela ria, então, eu precisava desviar o olhar. O riso parecia mais uma imitação do que uma reação sincera. Era como observar alguém copiando uma expressão humana sem entender o que ela significa. Continuamos andando até que o terreno ficou diferente. O piso da trilha começou a se inclinar levemente e as árvores ficaram mais altas e mais próximas umas das outras, bloqueando até mesmo o pouco de luz que vinha do céu nublado. A vegetação era mais espessa e parecia se dobrar sobre nós. O ar ficou mais frio, quase cortante, e eu me sentia cercado, observado, como se formas escondidas entre as árvores acompanhassem nossos movimentos em silêncio. Eu me virei para olhar melhor o entorno quando senti a mão dela tocar meu ombro. Foi um toque que deveria me acalmar, mas sentia como se 1000 formigas percorressem minha pele. O toque parecia errado, como se a mão tivesse o peso certo, o tamanho certo, mas não tivesse calor algum. Como se fosse uma peça moldada no formato perfeito, mas sem vida de verdade. Ela me perguntou se eu estava bem. A voz soou suave, mas havia algo estranho na entonação. Era como se tivesse sido copiada de uma memória antiga, distorcida pelo tempo. Ela não piscava do jeito certo. Os olhos tinham um brilho úmido, mas o movimento era rígido demais, como se estivesse tentando lembrar em que momento o corpo humano deveria piscar. A cada passo, minha mente lutava entre duas certezas, a de que eu precisava continuar andando e a de que eu não queria mais estar perto daquilo. A trilha se abriu um pouco e entramos em uma clareira pequena. O chão era coberto por folhas úmidas e troncos caídos, e as árvores ao redor formavam um círculo quase perfeito. A luz da minha lanterna refletiu em algo próximo às raízes de um carvalho enorme. Um objeto familiar. Um pequeno chaveiro metálico em formato de flor. Era da minha esposa. O original. Aquele que eu mesmo dei a ela no nosso aniversário. Quando me abaixei para pegar, percebi que estava sujo de terra. Havia sinais de arranhões e marcas recentes, como se tivesse sido arrastado pelo chão, como se tivesse sido arrancado de onde deveria estar. Eu virei devagar, sentindo o peso da verdade se formando dentro de mim, lento e inevitável. A minha esposa estava alguns passos atrás, observando em silêncio, com uma postura estática demais, como se tivesse parado no meio de um movimento. Os olhos dela brilhavam no escuro, mas não com a luz da lanterna. Era outro tipo de brilho, interno, não humano. Naquele instante, não tive mais dúvida alguma. Eu não estava com ela. Eu estava com algo que queria que eu acreditasse nisso. A clareira parecia encolher ao meu redor. O ar ficou mais pesado, mais úmido, quase difícil de respirar. A presença daquela coisa que imitava minha esposa transformava o espaço em algo opressivo, como se até as árvores percebessem o que estava ali comigo e se retraíssem em silêncio, incapazes de intervir. A criatura deu um passo na minha direção e a sensação foi imediata. O corpo dela se movia com fluidez falsa, como se articulado por dentro de um jeito diferente, mais suave e mais rígido ao mesmo tempo. As sombras que atravessavam seu rosto escondiam detalhes, mas realçavam outros que eu desejava não ter notado. O sorriso que ela tentou formar não chegava aos olhos. Era um sorriso calculado, a curva exata que deveria transmitir tranquilidade, porém sem qualquer emoção. Tentei falar com ela para ganhar tempo. Perguntei quando tinha perdido o chaveiro, onde estava nossa barraca, se lembrava qual trilha havíamos pegado horas antes. A criatura respondeu rápido demais, como se tivesse decorado fatos e os reproduzisse sem alinhá-los a sentimentos. Ela dizia as palavras certas, mas não sentia nada daquilo. Cada resposta era vazia, seca, como se estivesse imitando a estrutura humana sem entender o peso emocional das lembranças. Quando dei um passo para trás, ela percebeu. A criatura inclinou a cabeça para o lado em um movimento leve demais, quase flutuante, como um animal que observa a reação da presa antes de atacar. O pescoço alongou ligeiramente, como se os ossos ali não fossem rígidos como os nossos. Foi um movimento curto, mas eu vi. Eu juro que vi. Ela perguntou se eu estava com medo. A pergunta veio com um tom curioso, quase infantil,
como se estivesse testando a reação certa para uma situação que não compreendia totalmente. A voz dela ecoou dentro da clareira de um jeito que parecia não encontrar resistência no ar. Aquilo me gelou por dentro. Eu precisava sair dali. Aos poucos, sem movimentos bruscos, comecei a recuar. A criatura me acompanhava com os olhos. Por um instante, senti que ela não precisava da luz para me enxergar. Era como se fosse capaz de perceber o contorno do meu corpo pela própria presença, como um predador que identifica o calor ou o cheiro da presa. Quando virei para voltar pela trilha, a luz da lanterna iluminou as árvores à minha frente e o que vi me fez congelar. Os troncos pareciam mais próximos, como se tivessem se movido enquanto eu estava ocupado demais olhando para a criatura. Os galhos formavam arcos irregulares sobre o caminho, criando uma espécie de túnel natural, escuro e apertado. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, misturado a algo mais denso, quase metálico. Atrás de mim, ouvi a criatura chamar meu nome. A pronúncia estava correta, mas o ritmo não. Era como ouvir alguém repetindo um nome que não pertence a uma memória própria. Senti a pele arrepiar como se espinhos invisíveis tocassem minha nuca. Eu comecei a caminhar rápido, sem correr ainda, mas com passos longos o suficiente para mostrar que queria distância. A cada movimento, a lanterna tremia um pouco, criando sombras que se mexiam nas árvores. O som do meu próprio coração parecia pulsar na garganta. Quando finalmente arrisquei olhar para trás, a criatura estava parada no centro da clareira, imóvel, com os olhos brilhando em minha direção. Não dava para ver o rosto inteiro, apenas o reflexo estranho, intenso, como se carregasse luz própria. Foi aí que percebi outro detalhe impossível. A escuridão ao redor dela parecia mais densa, como se absorvesse a luz da lanterna. Como se ela fosse um ponto onde a noite se concentrava. Continuei andando, agora mais rápido, tentando manter a respiração controlada. Cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça, e o frio se espalhava pelo meu corpo como se estivesse escorrendo dos ossos. A floresta, antes apenas um ambiente ermo, começou a se sentir viva. As árvores pareciam se inclinar, as sombras pareciam mudar de lugar, e a trilha se tornava cada vez mais estreita. Eu tinha a sensação terrível de não estar fugindo apenas de algo que me seguia, mas caminhando dentro de algo que estava moldado ao redor de mim. E lá atrás, parada na clareira, a criatura observava. Eu não via mais minha esposa em nenhum gesto, em nenhum detalhe. Pela primeira vez naquela noite, entendi que a floresta não era o meu maior problema. O problema era o que estava caminhando com o rosto dela. A trilha parecia se esticar diante dos meus olhos, como se estivesse sendo alongada pelo próprio medo. A lanterna tremia na minha mão, mas era a única coisa mantendo a floresta à distância. As sombras formavam camadas, cada uma mais densa que a anterior, como se algo ali dentro estivesse escondido, acompanhando meus movimentos. A sensação de estar sendo seguido era tão forte que quase se tornava física, como dedos invisíveis tocando minhas costas. Depois de alguns minutos andando rápido demais, precisei parar para respirar. Encostei em um tronco grosso que parecia pulsar levemente sob meus dedos. Talvez fosse só o calor das minhas mãos ou o sangue sob a pele, mas a sensação me fez recuar imediatamente. Naquele lugar, qualquer detalhe poderia ser mais do que parecia. Ouvi passos. Não eram passos apressados nem agressivos. Eram lentos, rítmicos, quase deliberados. Como se a criatura estivesse aproveitando cada movimento para estudá-lo, para aprender o que significava andar como humano. O som vinha de trás, exatamente da direção da clareira. Virei a lanterna, apesar do medo de ver algo que me dominaria por completo. A luz iluminou o início da trilha que eu acabará de percorrer. A criatura estava ali, parada, observando. Estava mais próxima do que eu esperava. Muito mais. Ela estava com a mesma aparência da minha esposa, mas algo tinha mudado sutilmente. Os braços pareciam um pouco mais longos, como se tivessem se estendido alguns centímetros, e o corpo estava levemente torto, como se estivesse testando novas articulações. Os olhos brilhavam mais forte, refletindo a luz da lanterna de um jeito que olhos humanos não refletem. O sorriso era largo demais, tensionando a pele do rosto, como se o gesto estivesse sendo esticado além do limite natural. Ela me chamou novamente. A voz soou mais firme, mais parecida com a da minha esposa, quase perfeita.
Mas a perfeição era justamente o problema. O tom estava limpo demais, sem falhas, sem cansaço, sem respiração irregular. Era a reprodução exata de um som, não a expressão de um sentimento. Tentei ficar firme, mas meus joelhos pareciam prestes a ceder. Eu sabia que, se mostrasse fraqueza, aquilo poderia avançar. Então respirei fundo, virei de costas e continuei andando, dessa vez sem me preocupar em manter silêncio. O pânico começava a se misturar com a adrenalina, e meu corpo parecia dividido entre correr e congelar. A trilha ficou mais complicada. Raízes saltavam do chão como se tentassem agarrar meus pés. Galhos baixos arranhavam meus braços e rosto, deixando marcas frias na pele. A cada passo, a sensação de estar dentro de um lugar que não deveria existir aumentava. Foi então que ouvi um som diferente. Não era a criatura imitando minha esposa. Era minha esposa de verdade. A voz dela vinha distante, abafada, como se estivesse a algumas dezenas de metros adentro da floresta. Ela chamava meu nome com desespero, com o tremor emocional que eu conhecia melhor do que qualquer outra coisa. Era a voz real dela, a que tinha falhas, pausas, respiração apressada, a que carregava a humanidade. Meu coração saltou no peito. Se ela estava ali, viva, então o que me seguia era apenas uma imitação. A criatura atrás de mim pareceu perceber o que eu tinha ouvido. Antes que eu pudesse reagir, ela deu 2 passos rápidos, quase, sem fazer contato com o chão. A forma como se movia era antinatural, como se não tivesse peso. Quando apontei a lanterna para ela, o corpo da criatura congelou de novo, como se estivesse recalculando cada movimento. Eu precisava chegar até a voz da minha esposa. Mesmo que fosse perigoso, mesmo que fosse uma armadilha, eu precisava tentar. Entrei por um caminho estreito entre 2 árvores, abandonando a trilha principal. A vegetação fechou ao meu redor, arrastando folhas molhadas nos meus braços. O solo era irregular, e senti o tornozelo torcer levemente, mas continuei. A voz dela ficava mais clara, mais próxima. Atrás de mim, a criatura imitou a voz dela. Desta vez, a cópia foi quase perfeita. Quase. A diferença estava na emoção. Ou melhor, na ausência completa dela. A verdadeira voz tremia. A falsa era lisa, como um som sintetizado. Era como ouvir a mesma frase dita por 2 mundos diferentes. Eu avancei, ignorando a dor no tornozelo. O ar ficou mais gelado e a floresta parecia respirar em volta de mim. A cada metro, a tensão crescia, como se eu estivesse caminhando para o centro de algo antigo, profundo, que esperava por mim há muito tempo. Quando cheguei a uma abertura entre as árvores, a voz da minha esposa ecoou mais perto do que nunca. E foi ali que eu vi alguma coisa, algo que não deveria existir naquela floresta. Algo curvado sobre si mesmo, respirando de um jeito desigual, como se estivesse tentando assumir uma forma que não pertencia a ele. E eu percebi que não estava apenas sendo seguido. Eu estava sendo caçado. O ar naquela parte da floresta parecia mais grosso, quase sólido, como se eu estivesse respirando algo que não era feito para humanos. A luz da lanterna tremia em minha mão, espalhando sombras distorcidas pelo chão úmido. E bem no centro daquela abertura, vi a silhueta que me fez parar imediatamente, como se meu corpo tivesse travado sozinho. Aquilo estava agachado, mas mesmo assim parecia grande demais. A estrutura era irregular, quase como se alguém tivesse amassado o corpo humano e tentado desdobrá-lo novamente, sem saber exatamente onde cada parte deveria ficar. As costas eram arqueadas de forma extrema, o tronco alongado e estreito demais para ser natural. A pele, se aquilo era pele, parecia esticada sobre ossos que não tinham um formato definido, como se estivesse em constante movimento sobre a superfície. A criatura respirava de maneira desesperada, com ciclos rápidos e longos, tentando ajustar o próprio corpo a algum padrão que não dominava. A cada inspiração, os ombros se levavam de forma exagerada, puxando a pele como um tecido tensionado demais. Havia manchas escuras espalhadas por toda a extensão, como se estivesse absorvendo a própria escuridão. E no meio dessa figura contorcida, a cabeça, ou o que parecia ser uma cabeça, era alongada, estreita, sem a proporção humana. A boca era uma linha fina, como se tivesse sido desenhada sobre a superfície do rosto, e os olhos eram 2 pontos profundos,
vazios, onde a luz parecia desaparecer ao invés de refletir. Não havia nada de humano ali, nada que lembrasse a minha esposa, até que a criatura ergueu o rosto na minha direção. E, naquele instante, ouvi minha esposa novamente. Dessa vez, a voz vinha de muito mais perto, atrás de mim. Senti meus músculos travarem quando percebi o quão perto ela estava. Girei a lanterna devagar, já sabendo, já temendo. A luz cortou a escuridão e iluminou a silhueta perfeita dela, exatamente igual a que caminhava comigo na trilha horas antes. O rosto, o cabelo, a postura, tudo fiel, tudo muito fiel. Mas não era ela. Eu não precisava mais de provas. O brilho úmido nos olhos era o mesmo que eu tinha visto antes, aquele reflexo interno, frio, anti-humano. O mesmo brilho que nunca mudava, nunca piscava no ritmo natural. A criatura à minha frente era uma tentativa. A criatura atrás de mim era a versão refinada. A verdadeira minha esposa, onde estaria? A criatura atrás de mim falou meu nome. A voz saiu perfeita, sem falhas, sem cansaço, sem respiração emocionada. Perguntou por que eu tinha corrido. Perguntou se eu estava com medo dela. A entonação era quase preocupada, mas completamente artificial, como se estivesse copiando o som de um sentimento sem entender o que ele significava. Olhei de novo para a criatura contorcida à frente. Ela se remexia, tentando moldar partes do próprio corpo, como se observasse a versão mais completa atrás de mim e tentasse imitá-la. A cada movimento, algo estalava sob a pele, como cartilagem sendo reposicionada de maneira errada. O pânico finalmente tomou controle. Girei para a mata à minha direita e corri. Não importava para onde, desde que fosse longe das duas versões daquela coisa. A lanterna balançava e a luz criava caminhos tortos pela vegetação, mas eu precisava continuar. O ar golpeava meus pulmões como se estivesse cheio de poeira fina. As raízes pareciam se erguer para tentar me derrubar, e galhos secos aspavam meus braços e o rosto. Atrás de mim, ouvi, não o som, mas a sensação, das criaturas se movimentando. A floresta parecia se dobrar ao redor delas, como se elas não cruzassem o espaço, mas fossem puxadas através dele. A voz da minha esposa ecoou novamente, dessa vez fraca, verdadeira, humana. Segui o som com tudo o que me restava de força. Cada músculo ardia, mas eu não parava. A escuridão abriu um corredor estreito entre as árvores e, ao final dele, vi uma forma encolhida no chão. Era ela. Era realmente ela. Suja, assustada, com o rosto marcado por galhos, mas viva. Respirando com dificuldade, mas respirando como uma pessoa de verdade. Ajoelhei ao lado dela, tentando soltá-la das amarras improvisadas de cipós e galhos torcidos que prendiam seus braços. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. A mão dela tremeu quando tocou a minha, e o calor que senti naquela pele, tão humano, tão familiar, fez meus olhos encherem de lágrimas. Atrás de nós, ouvi a mesma voz perfeita chamando meu nome. A imitação perfeita. E entendi que aquilo não iria parar. Não enquanto acreditasse que ainda poderia me enganar. Levantei minha esposa com todo cuidado e comecei a correr novamente, guiando-a pela mão. A floresta parecia se abrir para nós, não porque estava ajudando, mas porque estava simplesmente observando. Como se aquela noite fosse parte de um ritual que não compreendíamos. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a vegetação finalmente começou a clarear. Um brilho fraco surgiu entre as árvores. Uma estrada, a estrada da entrada da trilha. O primeiro sinal de civilização desde que tudo começou. Saí da mata com a respiração rasgando minha garganta, puxando minha esposa junto. A escuridão atrás de nós parecia pulsar, viva, como se estivesse prestes a dar mais um passo. Mas ela não atravessou. A criatura ficou na borda da floresta, parada, observando, esperando. E antes de desaparecer na escuridão, ela me deu o último sorriso. Um sorriso perfeito, que eu conhecia bem demais para ser humano. Depois disso, o silêncio voltou. A floresta respirou fundo. E tudo ficou quieto outra vez. Eu não sei quanto daquilo ainda está lá dentro, esperando outra pessoa se perder. Mas aprendi uma coisa. Se você estiver na trilha com alguém que ama, observe os detalhes. Sempre.
Porque algumas coisas aprendem rápido demais a imitar quem você mais confia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!